Você gasta tudo isso com energia elétrica na sua piscicultura? Qual é o custo da sua energia elétrica aí? Ou você já pensou em instalar um sistema fotovoltaico, energia solar aí na sua piscicultura justamente para conseguir pagar o seu custo com energia elétrica? E será que a instalação desse sistema é viável financeiramente? Fica aqui comigo nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, estou aqui para te ensinar a faturar R$ 125.000 por hectare através da produção de peixes. Por safra você pode ter esse faturamento, e ó, eu estou falando de faturamento com lucratividade. Só que para ter essa lucratividade, você tem que ficar de olho na sua conta de energia elétrica. Você sabia que a conta de energia elétrica ela não é um vilão na piscicultura? Eu vou te ensinar por quê, e no finalzinho desse vídeo tem um bônus muito especial que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no teu consumo de energia elétrica aí na sua piscicultura. Então vamos embora, vamos ver o que essa conta de energia elétrica tem a ver aí na sua piscicultura e como que você pode melhorar a fatura da energia. Bom, primeiro, se você tem altas contas com energia elétrica, provavelmente é porque você tem aeradores instalados dentro do seu tanque ou dos seus tanques de piscicultura. E a questão aqui é que, para que é que serve um aerador dentro de uma piscicultura? Para que exatamente serve o aerador? Ele serve para aumentar a quantidade de oxigênio na água de dentro do tanque. Única e exclusivamente para isso. Ele não tem nenhuma outra funcionalidade. Acontece que o aerador, mesmo o objetivo dele ser aumentar a concentração de oxigênio dentro da água do tanque, ele tem um limite. Então, a depender da potência, do tamanho, do formato desse aerador, ele pode colocar mais ou menos quantidade de oxigênio. E isso vai te dar a capacidade de aumentar a quantidade de peixes dentro do tanque. Então, provavelmente esse conceito aí você já entenda. Agora, será que é obrigatório que você utilize um aerador? Será que é viável financeiramente você utilizar um aerador dentro do seu tanque de peixe? Entenda que o seguinte, quando você coloca o aerador dentro do seu tanque de peixe, o que acontece? Você está ali com o aerador utilizando energia elétrica, incorporando oxigênio dentro da água do tanque e aumentando também o teu custo de produção. Então, você precisa ter um conhecimento de se a implantação desse aerador, o aumento do teu custo de produção justificam o aumento da produtividade que você vai ter. Porque se, por exemplo, você teve lá um custo com o aerador e esse custo com o aerador mais o custo com a energia elétrica que você vai ter ao longo de todo o ciclo de produção, só te der capacidade de aumentar 200 quilos de peixe, por exemplo, sem que você tenha mortalidade, sem que você tenha perda do desempenho do peixe. Se for essa a conta, será que vai ser viável financeiramente? Então, por que eu estou te falando isso? Porque existe um ponto de equilíbrio que a gente consegue avaliar até onde vale a pena eu implantar um aerador, aumentando o meu custo de produção, ou se é realmente necessário e viável financeiramente. Existe ainda uma outra conta que eu posso fazer, que é o seguinte: qual é o mínimo de quilos de peixes que eu preciso produzir dentro daquele tanque a partir do momento em que eu implanto ou que eu instalo um aerador dentro desse tanque? Quando você tem noção dessas contas, quando você tem noção de que essas contas são possíveis, inclusive de serem feitas, você consegue avaliar se vai ou não implantar um aerador dentro do seu tanque de peixes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes o piscicultor fica naquela ânsia de querer produzir mais e mais peixes dentro do tanque, e aí a única maneira
vai ser utilizando aeradores para que ele consiga ter um volume de oxigênio satisfatório, só que ele deixa de olhar para outras coisas que vão fazer muita diferença, como, por exemplo, outros parâmetros de qualidade de água que não são melhorados quando você instala um aerador dentro do seu tanque de peixes. Além disso, o uso inadequado dos aeradores. É muito comum, muito comum a gente ver por aí pisciculturas com aeradores ligados o dia inteiro. Você utilizando o aerador de maneira inadequada. E toda vez que você está utilizando o aerador de maneira inadequada, deixando ele ligado desnecessariamente, isso faz o quê? Só aumenta o teu custo de produção. Porque o objetivo com o aerador é eu sim conseguir aumentar a quantidade de peixes dentro do tanque, ou a quantidade de quilos de peixe dentro do tanque, só que mantendo ainda assim a eficiência de produção. E essa eficiência de produção, quando eu falo, é o aproveitamento da ração que o peixe vai consumir, a conversão alimentar, a rapidez do ganho de peso, a não presença de patógenos, a não mortalidade de peixes. Tudo isso precisa continuar acontecendo quando você coloca um aerador, ou mesmo que você não tenha um aerador dentro do seu tanque de peixes. Porque se você coloca o aerador, aumenta a quantidade de quilos de peixe que você quer produzir dentro do teu tanque, mas piora o desempenho do peixe, reduz o tempo de safra, piora a conversão alimentar, aumenta níveis de estresse, piora a qualidade de água, piora a qualidade do pescado que vai ser produzido no final. De nada adianta você instalar um aerador dentro do seu tanque de peixes, porque nesse caso você só está aumentando o teu custo de produção. E aí, sabe o que acontece? A tua margem de lucro tende a reduzir. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós fizemos a análise da piscicultura de um dos nossos alunos, em que ele utilizava o aerador. Se ele trabalhasse com densidades menores, né? Com densidades menores, dentro daquele mesmo tanque, com a mesma espécie, atendendo o mesmo mercado que ele já atendia, fazendo a comercialização do peixe pelo mesmo preço que ele já comercializava, se ele não utilizasse o aerador, sabe o que acontecia? Ele conseguia dobrar o lucro, o dinheiro que sobrava no bolso dele. Ele conseguia dobrar o lucro. Eu não estou falando do faturamento, eu estou falando do lucro, o dinheiro que sobra. Por quê? Mesmo ele diminuindo a quantidade de peixes que ele tinha colocado dentro do tanque, o que acontecia? Ele reduzia também o custo de produção. E isso precisa ser analisado. Não é instalar um aerador dentro do seu tanque de peixes só para que você consiga colocar mais peixe. Você pode colocar mais peixe a hora que você quiser. Agora, você quer colocar mais peixe para qual finalidade? É para conseguir mais lucro? Ou é só para dizer, eu produzo mais peixe? Eu produzo X peixes. Se for com esse objetivo, esquece. Esquece, porque isso não vai trazer lucro para o seu bolso. Então, a questão aqui é, o psicultor ele precisa ter o conhecimento para poder fazer essa avaliação. A partir de quantos quilos a mais é que vale a pena eu produzir peixes utilizando o aerador, ou seja, aumentando o meu custo com energia elétrica? Você sabe fazer essa conta? É possível fazer essa avaliação econômica. É possível fazer. Então, se você não tem um aerador dentro da sua piscicultura ainda, antes de querer instalar esse aerador, faça essa análise, faça essa conta para saber se é realmente viável financeiramente você colocar o aerador dentro do seu tanque. E agora, você que já tem o aerador, vamos fazer desse aerador para que ele dê realmente frutos, né? Que ele produza o máximo da capacidade que ele tem. Mas para isso, você, piscicultor, precisa utilizar o aerador da maneira correta. Quando? Deixando ele ligado somente quando necessário, ou seja, quando você precisa aumentar a concentração de oxigênio dentro do tanque. Não deixe o aerador ligado desnecessariamente, porque isso vai tirar demais o dinheiro que iria sobrar no seu bolso, afinal de contas. E você sabia que existe uma maneira da gente conseguir
prever se o oxigênio vai faltar e aproximadamente o horário em que vai faltar o oxigênio dentro do tanque? Antes de te contar o final dessa história, eu vou te perguntar o seguinte: esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou de alguma maneira? Se sim, comenta aqui para mim nos comentários o que é que você tem na sua piscicultura e qual a sua dificuldade na sua piscicultura em relação ao uso do aerador. Além disso, vamos ajudar outros piscicultores que talvez estejam deixando de ganhar mais dinheiro através do uso inadequado de aeradores? Então, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas que já têm um tanque de peixe e que usam os seus aeradores de maneira inadequada. Então, eu não falei para você que eu ia te dar um bônus de como você consegue prever quando é que vai faltar oxigênio dentro do seu tanque de peixe? Então, aproveita e aqui embaixo desse vídeo tem uma descrição com um link. Nesse link tem um e-book que eu escrevi, onde eu ensino você a fazer o cálculo, como é que você prevê, como é que você mensura quando exatamente você vai ter falta de oxigênio dentro do tanque, que aí é exatamente o momento onde você precisa acionar os aeradores para aumentar a concentração de oxigênio dentro dos tanques. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, clique aqui embaixo para você se inscrever e não perder nada, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e vídeos que são exclusivos do YouTube.